Vamos lá então, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos recapitular o que nós vimos na aula passada. A aula passada foi mais uma aulinha de ensino médio, né? Nós vimos o seguinte, olha, definir uma nova grandeza escalar, tá? Para analisar o movimento. Talvez seja mais vantajoso trabalhar com escalar do que trabalhar com vetores, porque somar escalar é, em tese, mais fácil do que somar vetores, as operações feitas com escalar. Tá? Então, aí eu falei, cara, mas como é que eu posso construir tal grandeza escalar? Eu falei, olha, o que a gente tem de importante é a força, tá certo? E teria o deslocamento. Então, vamos construir a grandeza através do produto escalar força pelo deslocamento. Tratei no caso de uma força constante. No caso de uma força ser constante, falei assim, olha, então nós vamos definir o trabalho de uma força constante como sendo o produto escalar entre essa força constante e o deslocamento pelo qual ela atua. Quando eu defino força dessa forma, eu tacitamente estou dizendo, olha, só me interessam as componentes da força que são paralelas ao vetor velocidade, paralelas ao vetor deslocamento. Ou seja, só me interessam as componentes de força responsáveis por mudar módulo de velocidade. A componente centrípeta não está interessando. O trabalho de uma força centrípeta é sempre zero. Tudo bem? Porque, por definição, uma força centrípeta é perpendicular. Manipulando matematicamente, eu falei assim, cara, vamos tratar de duas forças em particular. A força resultante, que é a principal de todas, e aí eu manipulei matematicamente e cheguei numa expressão que a força resultante, o trabalho da força resultante, era uma quantidade final menos uma quantidade inicial. Essa quantidade, ela foi dada como massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Certo? Então, isso é uma quantidade matemática. E aí, na falta de dar um nome, falei, cara, ali aparece velocidade. Se aparece velocidade, tem movimento. Como é que eu falo movimento em grego? Energeia. Energeia. Então, na falta de um nome, aquilo ali é alguma coisa relacionada a movimento. Alguma coisa relacionada a movimento em grego? Energia. Tá? Como aparece a palavra, a velocidade específica, chamamos essa energia de energia cinética. E estamos colocando com K por conta do inglês, kinetic. Tá certo? Vou falar uma coisa que normalmente está nos livros, só que se você for bem criterioso, você vai ver que é um pleonasmo. A energia cinética é a energia de movimento de um corpo. Porque energia é algo relacionado a movimento. Tá certo? Então eu posso dizer que a energia cinética está vinculada à velocidade de um corpo. Tá ok? O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Até agora isso daqui só é válido, eu só fiz se a força F for constante. Então não tem uma validade geral ainda. Tá? Outra coisa que eu quero que você note é o seguinte. A gente dá muita importância para o valor da energia. Mas o valor da energia pouco importa. Por quê? A energia cinética, ela pressupõe um valor de velocidade. Se pressupõe um valor de velocidade, ela pressupõe um movimento. E o movimento é relativo. Ele depende do referencial. Então, eu posso ter energia cinética, o mesmo corpo em movimento, eu posso achar trocentos valores de energia cinética para ele, a depender do referencial inercial que eu adotar. Entretanto, independente do referencial, o trabalho é o mesmo. Então, a grandeza física realmente relevante é o trabalho da força. Então, às vezes você dá muita atenção na energia cinética, o valor da energia cinética mesmo, pouco importa. O que importa é o trabalho. O que importa é a variação da energia cinética. Tudo bem? Certo? Bom, outra coisa. Aí eu falei, cara, outra força que a gente tem, constante, é a força-peso. E aí eu determinei o trabalho da força-peso. Infelizmente não deu uma variação, deu o oposto da variação de uma quantidade matemática. Essa quantidade matemática
ela dependia da posição que o corpo estava. A gente batizou de MGH, seria a altura do corpo. Tudo bem? E aí a gente deu a seguinte interpretação, que o próximo passo foi, tá, e se eu tiver um sistema em que a única força atuante for a força-peso? Se eu tiver um sistema em que a única força atuante for a força-peso, essa força é a resultante. Então o trabalho dessa força tem que produzir energia cinética. Entretanto, como essa força é a força-peso, o trabalho dela também tem que variar a energia potencial gravitacional. Porém, negativamente. E aí a gente deu uma interpretação para o significado de trabalho de uma força. O trabalho de uma força, ele converte energia. No caso da força-peso, o trabalho da força-peso, ele faz a conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional. A força-peso ela tem uma outra característica. Além de conseguir converter energia cinética em energia potencial gravitacional, o trabalho dela também é capaz de fazer no sentido contrário. Converter energia potencial gravitacional em energia cinética. Ou seja, a força-peso é uma força especial, que ela faz o trabalho, grosso modo, tanto de ida quanto de volta. Você pode estar achando em um primeiro momento que todas as forças isso vai acontecer, mas não. Olha lá, ó. Olha aqui. Ele parou. A força de atrito realizou o trabalho. A força de atrito realizou um trabalho. Qual energia está associada ao trabalho da força de atrito? Não sei. Mas eu vejo claramente que a força de atrito retirou energia cinética do sistema. Tudo bem? Um pouquinho mais de aguçamento, eu percebo que teve som. Então eu posso intuir que ela converteu energia cinética parte em energia sonora. Só que perceba que o atrito não consegue fazer o caminho de volta. O atrito não consegue pegar essa energia sonora, realizar o trabalho e converter de novo em energia cinética. Tudo bem? Vocês já passaram pelo curso, mas não, eu tenho que citar, isso tem a ver com entropia, isso tem a ver com termodinâmica. Essa impossibilidade é uma impossibilidade que a gente pode entender com viés matemático da termodinâmica. Tudo bem? Então, assim, mas a força-peso consegue fazer isso, né? Durante a subida, ela converte energia potencial, energia cinética, ela transforma a energia cinética em energia potencial gravitacional, e depois, na volta, ela devolve toda a energia cinética, perdendo, jogando fora, realizando um trabalho que converte energia potencial gravitacional em energia cinética. O que eu quero que vocês peguem agora de parte teórica antes de entrar na matemática? Cada força na natureza, ela realiza um trabalho. Qual que é a função? Falando em termos menos formais, toda força quer ser uma força resultante. Quer dizer, toda força colabora na resultante. Se toda força colabora na resultante, o trabalho de toda e qualquer força tenta produzir energia cinética. Tudo bem? Só que eu estou usando um termo que, se eu for ao pé da letra, ele é errado. Ela não produz energia cinética. Ela converte algum tipo de energia em energia cinética. Tudo bem? Então, cada força ela tem um tipo de energia associada ao trabalho dela. No caso da força-peso, que é a única que a gente estudou até agora, o trabalho da força-peso, ela varia simultaneamente energia potencial gravitacional e energia cinética. Então, para produzir energia cinética, eu tenho que diminuir potencial gravitacional. Tudo bem? Toda força tem isso. Tá ok? Vamos ver se está ok mesmo, vocês acham? Minha mão vai aplicar uma força nisso aqui. E eu vou realizar um trabalho. Certo? Se eu vou realizar um trabalho, eu vou transferir energia para esse sistema. Dê uma olhada aqui. Dê uma olhada aqui. Que tipo de energia minha mão transferiu para esse sistema? Oi? Potencial gravitacional? Não. De novo. Qual é a força cujo trabalho produz energia potencial gravitacional? A força-peso. A minha mão não é capaz de transferir energia potencial gravitacional.
que está acontecendo? Quando eu estou levantando isso, a minha mão está tentando transferir energia cinética para o sistema. Só que junto com a força que a minha mão está fazendo, junto com o trabalho que a força da minha mão está fazendo, também está tendo o trabalho do peso. Então, ó, eu tento transferir energia cinética. Simultaneamente, a força-peso pega essa energia cinética que eu estou tentando transferir e converte em energia potencial gravitacional, armazenando no espaço. Tudo bem? Ok? Tanto que o trabalho total, energia cinética aqui, quanto vale? No referencial de vocês, quanto vale? 0. E agora? Continua valendo 0. Então, o trabalho da resultante vale quanto? 0. O trabalho da resultante é 0. Porém, essa é a vantagem de operar com trabalho. O trabalho da força resultante, ele é o trabalho da força que eu estou aplicando, mais o trabalho da força-peso. Aí você vai, professor, mas eu não preciso considerar que está em sentido oposto? Não, porque agora você está trabalhando com escalar. Você não precisa mais. Tudo bem? Da onde que saiu isso daqui? Vou fazer bem a grosso modo. Qual a definição de força resultante? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças envolvidas. De acordo? Certo? Sabe o que eu fiz? Como as forças são constantes, porque eu só estou trabalhando com forças constantes, eu multipliquei escalarmente por ΔS dos dois lados. Aqui ficou o trabalho da força resultante, o trabalho da força F, o trabalho da força peso. Simples assim. Viu quando eu falei que trabalhar com escalar simplifica muito a nossa vida? Então, o que acontece? Como é que é o trabalho da força resultante? Produz energia cinética. Para esse caso, o trabalho da resultante foi 0. O trabalho da força associado o trabalho associado à força que a minha mão realizou. Não sei que energia específica ele produz. Não tem. Em geral, forças de contato, muito raramente a gente vai ter uma energia associada a elas. Tá certo? Então, eu vou colocar ele simplesmente como trabalho da força F. O trabalho da força peso, eu sei que ele varia negativamente a energia potencial gravitacional. Então, olha o que eu chego. Que numericamente, o trabalho que a minha força resolveu, eu não posso dizer que ele produziu energia potencial gravitacional. Mas você quer que eu ponha para carregar? Não, daí. O trabalho que a minha mão resolveu, o que ele fez? Ele produziu uma quantidade de energia cinética igual à variação da energia potencial gravitacional. Só que isso não foi transferido em energia cinética, porque o peso realizou um trabalho que converteu essa energia em energia potencial gravitacional. Entenderam? Tudo bem? Só que tudo isso tem um pequeno probleminha, meu povo. Eu concluí que o trabalho da força resultante produzia essa quantidade mv² sobre 2 através de uma equação muito simples. Bem dizer, a equação de Torricelli. Considerando que forças são constantes. Mas e se a força for variável? E se o valor da força variar ao longo do espaço? Certo? Eu não falei, mas também está meio que embutido que o trabalho, aquelas equações que a gente obteve, foi para trajetórias em linha reta. Inclusive para o trabalho da força-peso. E essa característica da força-peso, de conseguir fazer o trabalho tanto de ida quanto de volta, precisa ser mais explorada. Nós vamos explorar isso, não tem outra maneira que não seja uma matemática mais avançada. Tá certo? Então tem que obter todas essas coisas agora com um linguajar matemático mais acurado. Ok? Então vamos calcular agora o trabalho. Vamos definir melhor. Vamos definir o trabalho de uma força qualquer. Não só
se a força for constante. De acordo? Tudo bem? Então, trabalho de uma força variável ao longo de um caminho qualquer. Então, a primeira coisa que eu vou precisar de um referencial inercial. Isso aí eu não posso abrir mão. Então, está aqui um referencial inercial. Obviamente, vocês já esperam isso, né? Que é um referencial tridimensional. E aí aqui eu tenho um caminho. Tá? Temos ali um caminho. Matematicamente, o que é um caminho? Matematicamente, o caminho é uma função. Uma função tem domínio, contradomínio e imagem. Então, o caminho é uma função cujo domínio são números reais e cujo contradomínio são vetores no espaço. Então, o caminho ele é assim, ó. Para cada valor numérico, eu associo um vetor. Tudo bem? Então, em geral, o que vocês estão resolvendo em física, todos os problemas que vocês vão tentar resolver em física, é para achar o caminho. Tá? Então, em geral, um caminho, ele é isso aqui, ó. Eu vou representar pela letra R, eu represento ele como R vetor, porque a imagem dele é um vetor, tá certo? Vou falar mais de física do que matemática. O domínio dele tem que ser alguma coisa dentro do conjunto dos números reais, tá? E o contradomínio tem que ser vetores no espaço. No nosso caso, vetores no R3. Tudo bem? Então, para cada valor de número real, eu associo um vetor no espaço. Como eu estou tratando de física, meus números reais só podem ser tempo. Que eu estou interessado em saber posição em determinados instantes de tempo. Então, o caminho, ele vai ser desde zero até mais infinito, que são os valores possíveis de tempo. Então, olha lá, Lucas, o que faz? O que essa função faz? Aqui, ela vai pegar um valor numérico que eu vou chamar de valor de t. E ela vai associar esse valor numérico a um R de t. Como que é esse R de t? Ele é uma função que ele tem a coordenada x, na direção x chapéu, mais, vou escrever aqui embaixo para economizar espaço, a coordenada y, na direção y chapéu, mais a coordenada z, na direção z chapéu. Isso é um caminho. Tudo bem? Então tem que estar especificado quem é meu domínio. Tudo bem? Eu vou desenhar a imagem aqui, ó. A imagem você pode interpretar ou como vetor ou como um ponto. Tá? Por que é muito interessante interpretar como vetor? Porque para vetor existe a operação... Tá ligado isso aqui? Ai, que susto. Para vetor existe a operação soma de vetores. Para ponto não existe uma operação de soma de pontos. Tudo bem? Então, a ideia que eu estou é o seguinte, ó. Eu tenho um objeto aqui. Quando ele está aqui, ele está sob a ação dessa força F1. Na verdade, é um campo de forças. A gente vai discutir mais à frente a definição do que é campo, tá bom? Aí, vem para cá. Opa! Vem para cá, a força mudou. F2. Vem para cá, a força mudou de novo. Aqui ela vai mudar de novo, aqui ela vai mudar. Ou seja, eu tenho realmente um sistema em que a força é variável. Desenhei alguns pontos aqui, mas essa força varia ao longo de todos os pontos. Ok? Quero determinar o trabalho. Ah, é só eu calcular a força vezes o deslocamento. Tudo bem. Mas qual força? Qual força? Porque ela tem vários valores. Então, nós vamos usar um truque que a gente sempre utiliza. O primeiro truque é o seguinte, nós sabemos que o trabalho é uma grandeza escalar. E somar escalar é muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse pequeno espacinho aqui, ó. Alguém consegue identificar quem é aquele pequeno vetorzinho?
Eu vou chamar esse carinha aqui de R1, falei de um caminho, né? E esse carinha aqui de R2. Quem é o amarelinho? Ah, fala, Lucas. R1 mais, não. R2 menos R1. Tá? R2 menos R1. Para eu escrever R2 menos R1, eu vou escrever delta R. Então eu vou parar de usar a notação delta S, porque esse vetorzinho amarelinho é um deslocamento. Tudo bem? Para esse pequeno espaço aqui, presta atenção. Presta atenção. Para aquele pequeno espaço ali, vamos lá que eu vou aproveitar bem as coisas aqui. Para aquele pequeno espaço, eu posso escrever que o trabalho é força vezes o delta R? Para esse pequeno espaço, posso sim ou não e por quê? Posso ou não? Não, ou seja, não. Porque essa equação, produto escalar força pelo deslocamento, só pode ser utilizada se a força for constante. E claramente nesse pequeno espaço aqui a força não é constante. Mas e se eu diminuir o espaço? Também não. Mas aí é o que o Lucas falou. Se eu pegar um espaço bem pequeno, o espaço talvez vai ser tão pequeno que a força vai variar muito pouco nesse espaço. Então, para esse espaço extremamente pequeno, eu posso, pelo menos a priori, colocar isso como uma aproximação. Tudo bem? Então, vou até escrever isso aqui, ó. Vou aproveitar esse cantinho aqui, ó. Eu vou, não copia, que eu vou escrever errado de propósito. Tá bom? Vou escrever errado de propósito. Ó, para delta R's pequenos. Identifique o que tem de errado ali no que eu escrevi. Fala alto, Mariana. Fala, Mariana. Fala alto, eu não estou entendendo nada. Sim. Por isso que eu falo. Não tem problema nenhum. Porque assim, ó, eu estou falando para delta R's pequenos. Pode ser em qualquer pedacinho. Porque lembra, eu quero quão pequeno? Eu quero delta R pequeno o suficiente para que a força varie muito pouco nesse pequeno delta R. Entendeu? Aliás, só para vocês terem uma ideia, é isso que o radar faz quando ele pega vocês. O radar te pega por uma velocidade média. Mas a velocidade média, no intervalo de espaço tão pequeno, que, assim, variou muito pouco ali. Tá certo? O erro está o seguinte. Não, nem referencial. O referencial está dado, Lucas. O erro está o seguinte. Vai assustar vocês. Não faz o menor sentido eu falar num vetor grande ou um vetor pequeno. Vetor não é número. Vetor é uma identidade algébrica. Você fala que um número é grande, você fala que um número é pequeno. Por mais que seja costumeiro a gente falar, mas vetor não é número. Se vetor fosse número, eu podia dividir por vetores. Certo? Então não faz sentido falar em vetores pequenos. Seria análogo, Rizach, eu falar assim, nossa, o que você entende? Fala a verdade, Rizach. O que você entende se eu falar assim, nossa, com essa crise o gás aumentou? O que você entende? Que o preço do gás aumentou. Só que, concorda comigo que assim, se eu for ser chato e for bem criterioso, o gás aumentou? Uma pessoa que... Puta, o gás aumentou? Cresceu? Entendeu? É a mesma coisa com o vetor. Fica embutido no inconsciente, que eu estou falando, que inclusive eu estou falando para delta R pequeno, tá embutido que eu estou falando do módulo,
Só que eu não posso escrever. Tudo bem? Então, eu vou escrever o correto aqui, ó. Para módulo de ΔR pequeno. Então, se o módulo de ΔR é pequeno, eu posso escrever que o trabalho da força nesse pequeno ΔR, ele é aproximadamente o valor da força. Aí você poderia perguntar, mas qual força? Cara, escolhe qual que é o valor de força intermediária nesse intervalinho dela aí. Tudo bem? Então, qualquer força nesse intervalinho assim, vezes o ΔR. Tudo bem? Certo, Mariana? Como é que eu melhoro essa aproximação? Toda vez que eu tenho aproximação, eu quero tornar ela mais próxima possível. Ainda não faz muito sentido eu passar o limite. Eu considerando ΔRs menores. Tudo bem? Mas eu não estou interessado no trabalho ao longo de um pequeno ΔR só. Eu estou interessado no trabalho ao longo de todo o caminho. Certo? Ou seja, o trabalho total, como vai ser o trabalho total? Ó, o trabalho total ao longo de todo o caminho, ele vai ser, eu vou pegar um monte de valores de forças, que eu vou indicar com o índice I, e multiplicar multiplicar escalarmente pelo respectivo ΔR, com o índice I. E vou somar todos, até eu cobrir todo o caminho. Então, eu vou pegar um monte de ΔR pequenininho aqui e vou somando todos. De acordo? Eu vou somando todos. Então, eu vou somar de 1 até N. Se alguém está esperto, você vê que isso aqui não pode ser uma igualdade. Isso daqui é uma aproximação. Agora sim. Como é que essa aproximação fica melhor? Vamos pensar. Eu dividi, vamos fazer o seguinte, a competição. A Mariana veio aqui e dividiu isso daqui em 100 partes. Ela vai ter uma aproximação boa para o trabalho. Como é que o Rezache, se quiser competir com ela, faz uma aproximação melhor? Divide em 101. Certo? Concorda? Dá para garantir que o Rezache vai conseguir ganhar de todo mundo? Não. Que eu posso dividir em 102, outro pode dividir em 1.000, outro em 10.000. Então, quanto maior o número de partes que isso for dividido, mais próximo fica. E aí vem uma das belezas da matemática. Se eu perguntasse para vocês, e para aquela aproximação virar uma igualdade? Você falaria, tem que dividir em infinitas partes. A gente não tem tempo para dividir em infinitas partes. Só que a matemática nos dá uma operação que nos permite obter o resultado que eu teria se eu dividisse em infinitas partes. Se eu dividisse em infinitas partes, isso seria uma igualdade. Portanto, eu posso definir o trabalho total como sendo o limite quando n cresce para mais infinito, ou seja, estou aumentando indefinidamente o número de partes que eu dividi desse somatório. E de 1 até n de f escalar delta R com índice I. Certo? Maravilha, maravilha, maravilha. Pronto, é assim que a gente vai calcular o trabalho. Certo? A notação está grande, né? A notação está grande. Mateus, muito cuidado. Falou limite de um somatório, o que a sua cabeça tem que estar treinada para pensar? Integral. Só que com um detalhe. Limite de somatório é integral. Integral significa integrar, juntar. Inclusive, estava tendo uma festa das funções. As funções estavam fazendo uma super festinha. Aí tá lá o seno dançando, a tangente, todo mundo dançando. Aí quando viram, tava lá a exponencial de canto, sozinha. Aí o cosseno chegou, ô exponencial, você tá aí sozinho? Por que você não se integra? Não, se eu me integro, dá eu mesmo. Entendeu? Muito boa essa piada, muito boa. Ruim de matemática.
mas boa para quem não entende matemática. Porque quando a integral é uma operação diferente de primitivação. Tá? Porque você pode perceber, olha aqui comigo, o resultado da integral vai dar o quê? Um número. Tá? É uma confusão muito grande. O pessoal confunde integral com antiderivada. Tá? Essa daqui é uma integral que o cálculo dela não é a partir de antiderivada. Qual que é o conceito matemático de integral? O conceito matemático de integral é somatória de infinitas partes. Só que a tua cabeça devia pensar assim, mas peraí, se eu estou somando infinitas parcelas, qual seria o resultado mais óbvio de você somar infinitas parcelas? Infinito. Como é que eu estou somando infinitas parcelas e não está dando infinito? Porque cada parcela está ficando cada vez menor. Certo? Por quê? Porque se o n está indo para infinito, quer dizer que cada pedacinho delta R está ficando cada vez menor. Então, vai convergir. Tá ok? Só que aquilo ali é uma integral diferente das integrais que vocês estão acostumados. Vocês viram no cálculo 1 e 2. Porque a integral que vocês viram no cálculo 1 e 2, a entidade que ficava cada vez menor era um número. Não era um vetor. E esse vetor é tridimensional. Certo? E olha só, à medida que eu vou somando ao longo desse vetor, que está ficando cada vez menor, eu estou descrevendo o caminho que está sendo percorrido. Eu estou descrevendo uma linha. Então, eu vou dar um nome para aquela integral de linha. Então, primeiro eu vou ensinar vocês a denotar uma integral de linha, e depois eu quero, tá bom, denotar agora, como é que eu resolvo? E aí eu vou chamar a atenção. Livros de física resolvem integrais de linha de uma maneira muito porca. Eu já parei trocentas vezes, que eu falei, cara, eu vou escrever um artigo explicando por que dá certo. Porque eu também gosto, assim, muito porca, mas dá certo. E aí, assim, então deve ter alguma fundamentação matemática. Outro dia eu estava pensando em casa, não passei. Eu preciso arrumar tempo. Um dia eu vou fazer isso. Um dia, quem sabe. Tá bom? Mas eu não vou fazer da maneira porca, mas eu vou explicar algumas coisas porcas que possam aparecer, que vocês possam ver. Tá ok? Então, eu vou denotar. Olha lá, Mariana, ó. Agora sim, presta atenção. O que eu vou colocar aqui embaixo, gente, não é nenhum método de cálculo. É apenas uma forma mais simples de escrever esse trambolho todo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Trabalho total. Trabalho da força F. Olha só. O somatório, isso daqui é a letra S em grego, o S maiúsculo, sigma. Eu vou trocar por um S, só que um S um pouquinho diferente. Um S alongado. Aí você pode falar, professor, você não deixou espaço para escrever o limite. Eu falo, com razão. Eu não deixei espaço para escrever o limite, porque eu vou fazer o seguinte. Se o M cresce, o que acontece com o delta R? Fica muito pequeno. Certo? Só que aqui está um delta. Delta é o D maiúsculo em grego. Então eu vou indicar isso com um D minúsculo, que ele ficou muito pequeno. Certo? Presta atenção, aquilo ali é uma notação. Não posso operar com aquilo. Tudo bem? E aí só ficou faltando F. Ah, mas tem um detalhe. Que aqui eu percebo e aqui eu não percebo tão bem. Esse delta R, ele não é qualquer delta R. A soma de todos eles faz eu percorrer perfeitamente a linha. Então eu tenho que indicar que isso aqui é uma integral de linha, ou uma integral curvilínea. Então eu estou indicando ali um índice com a letra C. Tá bom? As integrais que vocês fazem em cálculo 2, ela é uma integral de linha. Só que ela é uma integral de linha ao longo de uma linha reta. Por isso que vocês não percebem. Como ela é uma integral de linha ao longo de uma linha reta, por que ela é uma integral de linha... Ah, gente, meu nariz. Por que ela é uma integral de linha ao longo de uma linha reta? Porque o elemento que está variando e ficando cada vez menor são simplesmente valores numéricos. Se você vai somando todos os valores numéricos, o que você vai tendo? A reta, seja o eixo de x, seja um eixo de tempo, seja lá o que aquilo for. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tem que ter pergunta. Como não? Tem que ter uma pergunta.
Ah, então todo mundo já sabe resolver integral de linha. Posso jogar integral de linha qualquer. Não, mas a gente tem que criar um clima de que a gente vai fazer. Não, você tem o hábito de tentar trazer para mim a culpa da inércia de vocês perante o aprendizado. Mas, gente, é assim, vou fazer tal coisa. O que espera que eu faça? Tal coisa. É verdade. Mas para parecer surpresa. Olha lá, é bem, né? Essa é uma ótima hora para sair da sala, viu? Sensacional. Eu vou ensinar a fazer integral de linha. Ah, o professor vai ensinar um negócio que eu não sei. Putz, acho que a hora agora tá boa. Eu vou fazer uma demonstração. Ela é muito mais física que eu falo em termos de mecânica clássica, do que matemática, tá bom? Se alguém quiser, eu faço a demonstração matemática algum dia. Ela vai passar pelo teorema do valor médio. É uma demonstração bem bonitinha, bem simples também. Só que eu vou fazer mais uma demonstração física, que eu quero mexer com a intuição física de vocês. Tá bom? Na realidade, qualquer integral que a gente vai resolver, integral de linha, integral de superfície, integral de volume, integral dupla, integral tripla. Na realidade, integral dupla é caso particular de integral simples, de integral de superfície. Qual que é a tática? Eu só sei resolver integral simples, que é aquela ao longo de linha reta. Tudo bem? Então, qual que é a técnica que nós vamos utilizar? Nós vamos tentar transformar aquilo ali numa integral simples. Tá certo? O que eu entendo por integral simples? Que a minha variação aqui tem que ser um escalar. Não pode. O meu elemento que vai ficar cada vez menor não pode mais ser um vetor. O meu elemento que vai ficar cada vez menor tem que ser um escalar. Tudo bem? Certo? Alguém tem alguma ideia? Agora sim, com suspense, hein? Agora eu não falei. Alguma ideia? Deixa eu escrever aqui. Enquanto isso eu escrevo. Ó. Eu fico escrevendo, eu estou vendo que ninguém está anotando. Eu não estou pedindo para anotar. É bom eu escrever ou não? Não, tudo bem. Não, que eu não me incomodo mesmo, não. Resolvendo a integral de linha. Então, vou ensinar vocês a resolver a integral de linha. Mas entenderam a tática? A tática, qualquer integral de linha, integral de superfície, integral de volume. A ideia é reduzir ela para integral simples. Por quê? Porque eu tenho uma técnica muito boa para resolver integral simples. Qual é a técnica muito boa que a gente tem que resolve integral simples? Eu procuro uma antiderivada. A integral simples de uma função, eu pego a antiderivada e ponho a antiderivada para atuar no extremo. Então eu vou tentar fazer isso. Se eu transformar aquilo ali numa integral simples, eu consigo retornar para uma antiderivada. E aí a ideia de caminho vai me ajudar muito. Entenderam? Certo? Aliás, se você olhar ali naquela integral de linha, aquela integral ali é a integral de uma função de quantas variáveis? Duas? Por que duas? De 3. O vetor f tem quantas coordenadas? O vetor f só tem uma coordenada? O vetor f? O vetor f é um vetor no espaço. Ele tem x, y, z. O r também tem x, y, z. Então ela parece ser uma função de 3 variáveis. Tudo bem? Está vendo a importância de eu parametrizar o caminho? Porque se eu escrevo R como dependente de T, então todas as variáveis dependem de T. Eu pego as 3 variáveis e coloco todas dependendo do tempo. Tá ok? Fala. Olha lá. Trabalho da força E. Eu não tenho jeito, eu tenho que partir limite quando n cresce para mais infinito de somatório, vamos lá, i variando desde 1 até n. Vamos lá. De novo, quero transformar na integral simples. Para transformar na integral simples,
O elemento que fica cada vez menor, que os físicos adoram de chamar de diferencial, tá? Ele não pode ser um vetor, ele tem que ser um número. Então eu tenho que transformar isso daqui de alguma forma. Só que eu sei transformar aquilo ali. ΔR é a variação do espaço, né? Posso escrever ΔR como sendo V vezes ΔT. Certo? Tudo bem? Então, ao invés de eu escrever ΔR, ali eu vou escrever V, só que V naquele pedacinho de tempo. Tudo bem? Vezes ΔT. E agora? Quem é o elemento que fica cada vez menor? ΔT. Então aquilo ali agora, se eu conseguir escrever a força como dependendo de uma única variável, essa integral de linha transformar-se-á numa integral simples. De que jeito? Agora eu faço só escrever o vetor F, né? Mas o vetor F, ele está atuando em que pontos? Ele está atuando só em pontos da curva, né? Então o vetor F, ele é um F que está atuando em R de T. R com índice. Pronto. Certo? Porque o F, ô Lucas, ele não está em todos os pontos. Existe F em todos os pontos do espaço. Mas para calcular o trabalho, eu só estou pegando os valores de F ao longo da curva. Quem é que descreve a curva? O R de T. Entenderam? Porque isso é mais uma demonstração física do que matemática? Eu particularmente gosto mais dessa daqui. Gosto bastante da demonstração matemática também. Tá? Mas deixa isso para cálculo 4. Se algum dia eu retornar a dar o disciplina de cálculo 4, farei dessa forma novamente. Então eu posso escrever aqui, o trabalho, prestem atenção, que é a integral de linha de F escalar dr, ele é igual, aqui a integral de linha é isso aqui, né? Isso aqui virou uma integral simples. Então eu posso denotar com integral simples. É integral em qual variável? Na variável t. Então t agora é um número, então não preciso mais da notação de linha. Eu posso só colocar o valor do t inicial e o valor do t final. Tudo bem? Então vou colocar aqui, t. Eu ia colocar ti para vai confundir com aquele. Eu vou considerar o t inicial como 0, tá? De 0 até o t final. Do que? Olha lá. O campo de forças F atuando na posição R de t, produto escalar com o vetor velocidade. Pronto. Cara, receitinha de bolo. Ali virou uma receitinha de bolo. Ali, Lucas, virou aquela parte daquilo que a gente estava conversando aquele dia sobre disciplinas de exatas e disciplinas de humanas, que eu acabo não concordando com você, mas eu entendo perfeitamente por que o seu raciocínio chega àquilo. Por quê? O que muitos professores fazem? E aí parece que o cara de exatas não pensa, que ele só segue receita. O que muito professor faz? Integral de linha é assim, pá. E aí coloca um monte de exercício que você tem que aplicar essa receita aqui. E aí realmente, não sei se vocês concordam, você inibe o aluno de raciocinar. Entendeu? Mas você concorda que isso é isso que inibe o aluno de raciocinar? E isso que faz com que o pessoal da humanas diga que o pessoal da exatas não tem senso crítico. O que eu discordo completamente. Porque se você pegar um livro de matemática, um livro de lógica matemática, e quiser fazer as coisas para entender mesmo, teu senso crítico ele tem que estar lá em cima. Para você conseguir argumentar, contra-argumentar. Tudo bem? Fala, Lu, fala. Compartilha com a gente. Vocês ficam lá em cima. Mas é mesmo. Ontem, por exemplo, com o pacote que o Haddad colocou,
que eu notei assim, que ele desagradou todo mundo. Todo mundo está desagradado. Não queria ser. Mas aí eu vi algumas análises, e aí foi feita uma conta. Eu falei assim, ó, se eu tivesse tempo, isso só na próxima encarnação, eu gostaria realmente de entender sobre economia. Só que aí eu vejo que os comentaristas políticos, eles pensam que tem muito senso crítico, mas não tem. A discussão era a seguinte, um economista fez os cálculos e diz que se a regra do novo salário mínimo fosse aplicada desde 2002, que foi quando o Lula pegou, que agora tem uma nova regra de aumento do salário mínimo, que o salário mínimo hoje seria na casa de 800 a R$1.000. Aí, bate o desespero, que assim, é um número assustador, né? Só que aí ninguém se questionou, e nem esse economista se deu o trabalho de fazer a seguinte conta. Se a regra fosse essa, teria tido algum impacto na inflação? E que talvez o salário fosse menor, só que o poder de compra estaria maior? Por que não fez essa conta? Ou o cara não teve o senso crítico, ou foi proposital. Né? Não, eu só não acho que foi proposital, porque veio de um economista do campo progressista. Entendeu? Porque assim, quando você vê alguma coisa do governo que está, você tem que ver as críticas no campo dele. Porque as críticas do outro campo, muitas vezes, e ainda mais da gente que não entende de economia, e aí eu fiquei me questionando. E aí, assim, é o ponto que eu falei, mas ninguém vai fazer essa conta? Eu mesmo não sei fazer essa conta. Até porque não é uma conta precisa, né? Não... Será? Mas, de novo, concordo com o fato de que você simplesmente jogar isso aqui e dar trocentos exercícios, ainda mais nos dias de hoje. Outro dia eu estava conversando com o Michael, professor de Sociologia, ele disse que ele começou a fazer engenharia civil aqui e desanimou. E aí ele, tentando ser bem polido, falou assim, cara, eu entendo a importância de você entender a solução de um monte de integrais, mas eu gostaria que as aulas explorassem outras coisas, mas eu entendo, professor, eu já falei assim, você está sendo polido, mas eu não entendo não. Eu não entendo não, porque os cálculos de integrais, o computador faz. Hoje você programa o computador para fazer. Existe uma importância de você dominar, mas isso não pode ser o essencial. E o que se faz nas faculdades é tornar isso o essencial. E eu tenho notado isso muito na minha turma, na turma de vocês, você não estava hoje. Eu fui corrigir as provas, o meu questionamento para eles foi, eu não sei como vocês passaram em Física 1 e Geometria Analítica. Não, depois a gente olha. Depois a gente... Não, então, porque o menino dividindo o vetor, cara. Fazendo divisão de vetor. E eles falam, cara, passou em Geometria Analítica, como? Só que não é crítica a professor, não é crítica a ninguém. Mas por quê? Porque lá era só, tem aqui o vetor, some vetores, faça não sei o quê. Tem aluno na Física 1 somando vetor força com vetor velocidade. Sério, vem um vetor força para cá, um vetor aqui. Por quê? Porque só ficou vendo soma de vetores, regra de paralelogramo. Só decorou. Em momento nenhum parou para pensar que não faz sentido algum você somar a porcaria de um vetor força com um vetor velocidade. Né? Não, eu ainda nem pego, porque você pode falar 2 bananas e 3 alfaces, são 5 alimentos. Só uma bujão de gás com porta, com tomate. Então, mas, dito isso, diga. De relatividade. Não, nosso não muda. Tudo bem? Até aqui, que horas vai fazer um favor? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Aula preparada no modelo tempo certíssimo. Agora, com isso daqui, ao invés de eu ficar calculando, vamos calcular o trabalho da força resultante. Olha o que a receitinha de bolo diz. Para calcular o trabalho da força resultante, o que você precisa? Primeiro você precisa saber o caminho. Parametriza o caminho. Calcula o valor da força atuando nesse caminho. Certo? Deriva esse caminho.
integra o produto escalar. Ó, quando você fizer isso aqui, você vai ter 3 componentes. Vai ter alguma coisa na componente X, alguma coisa na componente Y, alguma coisa na componente Z. São as 3 componentes da força. Esse daqui, você vai ter as 3 componentes do vetor velocidade. Ok? Você vai fazer o produto escalar, isso vai virar uma função única. Por isso que aquilo ali é uma função real de uma variável. Tudo bem? Só que nós não temos isso à mão, cara. Como é que nós vamos operar com isso daqui? Então vamos tentar. Trabalho da resultante. Vamos ver. O que vocês torcem para dar o trabalho da resultante? A minha torcida também. Tem que dar a mesma coisa que deu antes. Tá certo? Tem que dar a mesma coisa que deu antes. Vamos lá. Então, trabalho da resultante. O que vai mudar aqui? Trabalho da resultante, eu vou calcular por aqui, né? Integral, desde 0 até t. Ah, só que agora aqui, não é mais força resultante. Não é mais só força. Que força que é? Massa vezes aceleração. Tudo bem? Mas a aceleração calculada no ponto R. Tudo bem? Então vai ficar massa vezes aceleração. Eu vou abandonar a notação dependente de t e vou colocar assim, ó. MR, 2 pontos. Produto escalar. Aqui é um M. Vou colocar o produto aqui. Aqui é o produto escalar. R ponto dt. Tudo bem? E aí, sugestões? Vocês têm nenhuma sugestão? Nem colocar a massa para fora da integral. Aliás, esse é um outro detalhe, né? Se eu colocar a massa para fora da integral, o que eu estou admitindo? Que a massa é constante. Esse é um detalhe que eu ainda estou para pensar e eu nunca vi em livro nenhum. O teorema da energia cinética só vale para o caso da massa ser constante? As demonstrações nossas indicam que sim. E eu já busquei tentar fazer para massa variável. Como é que eu tentei fazer para massa variável? Ao invés de eu colocar aqui, eu colocar momento linear. Entendeu? Escrever força resultante como taxa de variação do momento linear. Ok? Só que acaba dando a mesma coisa. Certo? Bom, vamos tentar daqui. Se eu não conseguir, depois vocês me ajudam. Bom, se eu não conseguir, cai na prova. M, integral, 0 a t. Querem aprender uma anotaçãozinha nova? Nova anotação. Quem sabe vocês carregam isso lá para mecânica quântica com a Diana. Notação de brackets. Vocês impressionam a Diana e ela decide aprovar todo mundo. Certo? DT. Ok? Aquilo ali é a nova notação para produto escalar. Tudo bem? Qual que é a grande dificuldade que a gente está tendo, gente? A grande dificuldade é que a gente não sabe o que vai integrar. Certo? Mas eu posso tentar fazer o seguinte. Posso tentar fazer uma pausa. Sempre que eu vejo um produto escalar entre um vetor e sua derivada,
Que ali está, estão vendo? Vocês conseguem ver? Que ali está um produto escalar entre um vetor e sua derivada? Eu penso numa derivada do produto escalar de um vetor com ele mesmo. Como assim? O Lucas falou ali, eu gostaria que ele falasse mais alto. E assim, eu acho sensacional isso. O Lucas falou assim, ó, eu não vejo. Não vejo. Por quê? Porque ele é burro? Não. Porque isso tem a ver com experiência. Não, isso tem a ver com bastante experiência. Mas olha por quê. Pega esse vetor aqui. R ponto, né? R ponto, R ponto. Vamos derivar ele. Vou escrever assim, ó. Vamos derivar ele relativamente ao T. Por que eu estou falando, Lucas? Dá uma olhada. Como é que você resolve a derivada de um produto? Derivada do primeiro vezes o segundo. Só que esse vezes é um produto escalar. Se eu derivar o primeiro, o que vai dar? R2 pontos. Vezes o segundo, R ponto. Exatamente o que tem ali. Por isso que eu sempre consigo visualizar. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então vamos resolver essa derivada? Derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vão ficar duas parcelas iguais, né? Então isso aqui vai ficar duas vezes. Se eu fui muito rápido, vocês me parem. Vocês peçam para eu repetir. Ok? Todo mundo de acordo? Estamos juntos? Ah, gente, vocês não perceberam isso ainda? Acarreta, porque eu vou ter que trocar isso aqui, né? Então, por favor, alguém me diga quem é R, dois pontos, produto escalar com R ponto. Quem é? É só passar o 2 dividindo, né? Cara, a hora que eu colocar um dividido por 2 aqui, vocês vão ficar contentes. De já ter um M sobre 2. Só que vocês vão ficar mais contentes ainda agora. Qual o significado do produto escalar de um vetor por ele mesmo? É o quadrado do módulo. Quando você faz um produto escalar de um vetor por ele mesmo, o que vai ficar? X vezes x, x quadrado, mais y quadrado, mais z quadrado. É o quadrado do módulo desse vetor. Portanto, isso daqui é a derivada temporal do módulo de R ponto ao quadrado, tudo isso sobre 2. Aí a hora que você fala, professor, parece que você complicou mais, né? Olha como que eu não compliquei. Eu vou dar um igual, vou continuar aqui na frente, tá? Ó, igual. Aqui tem um M, não tem? Isso aqui eu vou trocar por isso, não vou? Então eu já posso trazer o 2 para fora. M sobre 2, integral de 0 a t, de quem agora? Isso aqui. dt do módulo de R ponto ao quadrado dt. Gente, vocês não perceberam? Vocês estão integrando uma derivada. Vocês estão integrando uma derivada. Certo? Olha o que vocês estão integrando. Vocês estão integrando uma derivada. Se vocês estão integrando uma derivada, você já tem a primitiva. A primitiva é o próprio módulo de R ponto ao quadrado. Tudo bem? Então é módulo de R ponto ao quadrado. Então é módulo de R ponto em T, menos o módulo de R. Mas para quem que é R ponto mesmo? Velocidade. R ponto é derivada da posição, velocidade. Então você está integrando o quadrado da velocidade. A derivada do quadrado da velocidade. Então fica mv quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2. Que é o que a gente
torcia para que desse como resultado. Tudo bem? Entendido? Ai, como é que livros de física fazem isso? Não. Você tá doido? FDR. Como é que o livro de física faz isso? Vamos tentar. Ele escreve o DR como sendo VDT. Ou seja, eles operam com uma notação. Tá? Eu costumo brincar que isso é análogo a 3 menos 2 dividido por 5 menos 1, você cortar os menos. E agora ficou mais. Tá? Eles operam com a notação. Então, o que ele faz? Isso aqui fica integral ao longo do caminho. F, massa vezes aceleração. Quem é DR? DR é VDT, né? VDT. Só que quem é o A? Massa vezes aceleração. Quem é A? dVdt. Certo? Aí eles cortam o dt. Fica mv/dv. Aí esquece que aquilo é vetor, só trata como módulo. A integral de v dv, v quadrado sobre 2. Tudo bem? Entenderam qual que é a... Isso assim, em livro de... O mais difícil que isso, Lucas, é você convencer um físico velho que isso aqui está errado. Isso é o mais difícil. Justamente por quê? Porque dá certo. Só que se você vai trabalhar e fazer a matemática, as coisas só porque dá certo, cara, você está ali no lixo da ciência. Você está quase chegando aos pés de um engenheiro. Certo? Sério, que o engenheiro é o engenheiro que se orgulha disso. Ele acha que ele usa da matemática. Não, cara. Ele não vai produzir. Tudo certo? Amanhã não percam